Desculpe. Imagina, boa tarde. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que eu tenho que aproveitar essa oportunidade para explicar para quem está nos assistindo a real praticidade ou não praticidade de um ato como esse. Porque a gente sabe que as organizações criminosas brasileiras, principalmente o Comando Vermelho e outras similares, elas trabalham muito com controle de território. É através do domínio do território que elas conseguem auferir os seus lucros, através do tráfico de drogas, mas também venda de serviços, controle de acessos, transporte alternativo e tudo mais. Então vamos pensar que os Estados Unidos possa auxiliar nesse sentido. A gente imaginaria se os americanos entrando no complexo do Alemão ou no complexo de Israel para libertar essas comunidades do jugo dessas organizações criminosas. Eu acho que isso não irá acontecer, e se por algum acaso acontecesse, provavelmente os militares americanos teriam que ser resgatados por policiais do BOP. Porque apesar de ter essa ilusão hollywoodiana de que os Estados Unidos têm a solução para todos os males, a realidade é completamente diferente. E se realmente os Estados Unidos tivessem como objetivo auxiliar o Brasil no combate a essas organizações criminosas, faria muito mais atacando 2 pontos que o próprio governo brasileiro pediu auxílio, que foi o tráfico de armas de fogo e o combate à lavagem de dinheiro. Porque o controle desses territórios se faz através do uso de armas de fogo, que em sua grande maioria são procedentes dos Estados Unidos, sejam fuzis completos, ou sejam partes de armas de fogo que depois são montadas em território nacional. Inclusive, a ATF americana, que é a agência que combate o tráfico de armas, já mapeou, mostrando que, por exemplo, a Flórida é uma fonte de grande quantidade de armas para o Brasil, assim como o Arizona e o Texas é fonte de grande quantidade de armas para o México. E esse desafio não é só do Brasil. O governo mexicano tem tentado processar a indústria armamentista americana e comerciantes por venderem e fornecerem armas para os cartéis mexicanos. Enfim, o governo americano teria muito como auxiliar nesse sentido. Isso sem falar na questão da lavagem de dinheiro. A gente sabe que hoje o fluxo financeiro ele roda o mundo inteiro e com certeza passa pelos Estados Unidos. E através dessa supervisão, dessa maior visão que eles têm sobre o fluxo internacional de capital, poderiam sim auxiliar o Brasil, inclusive a congelar bens e quantias que estejam no território dos Estados Unidos. E tem um ponto que eu acho muito importante a gente chamar atenção, que eles alegam nessa decisão de que o interesse de defesa da defesa nacional dos Estados Unidos, porque haveria presença dessas organizações criminosas em território americano. Olha, me chama muito a atenção que a presença do PCC e a atuação do Comando Vermelho nos Estados Unidos, se existente, é ínfima, comparada a outras organizações criminosas, inclusive de países em outros continentes, da Europa, da Ásia, inclusive máfias conhecidas, históricas. Mas parece que há uma escolha por designar como terroristas especificamente organizações criminosas localizadas na América Latina. E isso fica muito evidente que não se trata de combate ao crime organizado. O que acontece, na verdade, é a utilização dessa narrativa, é a utilização dessa pressão geopolítica através da utilização de instrumentos que possam causar sanções para pressionar os governos da região a atender os interesses dos Estados Unidos. O problema é que nessa brincadeira a gente coloca não só o governo americano sob pressão, mas o sistema financeiro nacional, o mercado de combustíveis, o sistema logístico brasileiro, portos, rodovias, empresas de exportação, que pode-se alegar que elas são utilizadas para o tráfico de cocaína, para lavagem de dinheiro, para adulteração de combustíveis. Isso pode ter repercussão, inclusive, em outros países da Europa. Então, eu acho que é uma decisão unilateral que não trará nenhum benefício no combate a essas organizações criminosas, causará ruído e desconfiança e, no final de tudo, vai atrapalhar esse trabalho conjunto e essa colaboração no enfrentamento a esse desafio.
Show, boa tarde. O senhor falou que o senhor falou dessa questão que os Estados Unidos colocaram ali, que o PCC, o Comando Vermelho, poderia ter uma preocupação com a atuação lá e que seria ínfima. A gente sabe que no Brasil está é extremamente disseminado. Dá para dizer que é mesmo uma questão de Brasil? E aí uma questão também que o senhor colocou aí sobre os impactos que se possam ter dessa decisão unilateral. Do lado de cá, o presidente hoje fez uma fala forte, mas o Fórum de Segurança Pública tem alguma medida que possa fazer para que tenha algum tipo de respaldo em relação a isso? A gente tem um desafio muito grande. Acho que o primeiro é de saber como reagir. Recentemente teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal, se eu não me engano foi do ministro Flávio Dino, que abordou essa situação das extraterritorialidades das decisões, das legislações americanas, no sentido da efetividade desses atos dentro do nosso território. Então, acho que haverá um debate jurídico muito importante sobre isso. Mas o que me causa muita preocupação é que, por exemplo, você coloque o nosso sistema financeiro. A gente teve operações recentes, acabou no oculto, e uma que ocorreu ontem ou anteontem, em que ficou evidente que essas organizações criminosas têm utilizado o sistema financeiro para movimentar o seu fluxo financeiro. A gente comentou da REAG, que movimentou fundos de investimento envolvidos com essa organização criminosa, e essa movimentação ela pode contaminar, inclusive, diretamente outros setores da economia. Vamos pensar na Carbono Oculto, que mostrou que o PCC estava envolvido na adulteração de combustível. Dentro desse comércio, a gente pode chegar ao ponto de ter sanções contra grandes indústrias do setor. E isso tudo não tem como finalidade o combate ao crime organizado. Então, não faz sentido. Eu acho que a gente terá uma pressão muito grande agora, porque todo investimento estrangeiro e qualquer negociação, e não só de empresas americanas, até de empresas de outros países, passarão por um escrutínio muito maior, terão muito mais cuidado com quem negocia no Brasil, com esse medo dessa contaminação indireta e de poderem ser alvo dessas sanções dos Estados Unidos. A verdade é que nesse governo dos Estados Unidos houve uma mudança unilateral drástica e que fica evidente que é algo motivado politicamente, porque o primeiro passo foi o México e a Venezuela. O caso da Venezuela, então, ele é emblemático, porque se designou o Tren de Aragua e o Cartel de Los Soles como organizações terroristas, prendeu-se um presidente em exercício com base nessa designação, chegou-se nos Estados Unidos com ele preso, o Departamento de Justiça não só disse que o Cartel de Los Soles não existe, como é impossível ser uma organização terrorista, e a prisão foi baseada nisso. Então a gente vive um momento que a gente tem que ter muito cuidado, porque a barra do limite da ação que o governo atual dos Estados Unidos pode adotar, ela foi levantada a um limite que a gente ainda não chegou, a gente não tem noção até onde esse governo pode ir para atender seus interesses. Temos só 2 minutinhos aqui com o Shoa. Sakamoto, vai lá, faz uma última pergunta para ele. É jogo rápido, Shoa, boa tarde, obrigado aqui pela presença. O Shoa, tenta explicar pra gente em 2 minutos, faz esse milagre de tentar explicar por que a população, quando uma parte da população, não estou falando todo mundo, mas uma parte da população, quando ouve essa história, olha, os Estados Unidos vai chegar para ajudar, vai decretar as duas organizações como terroristas, por que tem tanta gente que acha que isso é a solução? Pode fazer uma pergunta meio idiota, mas na verdade não é. Porque qual que é o fenômeno que passa pela cabeça das pessoas? É o quê? Assistir demais filme de Hollywood, é achar aquela solução Deus ex machina, ou seja, o que vem de fora é melhor do que está aqui dentro. Qual que é o mecanismo que leva o pessoal que está cansado de violência a acreditar numa solução fácil e ao mesmo tempo superficial como essa? Olha, é uma pergunta muito interessante, porque eu me questionei isso ontem a noite inteira, porque não se limita à população geral. Eu, inclusive, recebi ataques de policiais que defendiam isso. E eu questionava eles, eu falava, olha, vocês trabalham no campo, vocês sabem como é essa dinâmica, vocês sabem que sem o combate à corrupção, sem o combate a essa infiltração nas instituições públicas que essas organizações criminosas já conseguiram,
é o famoso enxugar gelo. Vocês vão sempre estar na linha de frente tomando tiro, vão fazer operações em que o centro de poder dessas organizações não vai ser retirado. A Operação Contenção, que teve no Rio de Janeiro, é um exemplo disso. Entrou-se com 2.500 homens, a gente não sabe quanto dinheiro foi gasto ali para movimentar 2.500 policiais, blindados, helicópteros, parou quase metade do Rio de Janeiro, matou-se 100 e tantas pessoas, apreendeu 100 fuzis, mas o Comando Vermelho continuou controlando o território que é sua fonte de poder e de lucro. Tudo isso foi reposto em dias, imediatamente. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a população. E aí eu tenho que concordar contigo. Eu acho que tem muito a ver com essa questão cultural que a gente é bombardeado desde que nós somos jovens, de que os Estados Unidos resolvem o problema. Desde filmes como o Arnold Schwarzenegger, que entrava numa ilha sozinho e resolvia o problema todo, até o Bruce Willis, que acabava com o sequestro de um prédio. Então, eu acho que há essa brincadeira, inclusive há memes que se fala, vamos chamar o Batman. Então é essa coisa. Eu acho que é sempre uma busca por algo externo, mas tem um sintoma que é muito preocupante. Porque se a população deixou de acreditar na solução interna e acredita que somente uma solução externa pode vir para resolver o problema, isso é um sinal muito grave de desconfiança nas instituições. E a gente precisa enfrentar isso. A fragilização das instituições, a corrupção, a infiltração das organizações criminosas em todo o sistema de justiça criminal, financiamento ilícito de campanhas, esse envolvimento de políticos com organizações criminosas, isso tudo causa um desgaste tão grande que é perigoso para o país e para o Estado Democrático de Direito, para a própria democracia. E é isso que uma potência estrangeira pode aproveitar, essa fragilização que nós temos hoje, por exemplo, quando um espectro político inteiro praticamente clama por intervenção sem sequer levar em consideração os efeitos no mundo real que isso terá. Quer dizer, a gente tem empresas, empregos, uma economia, uma exportação que pode ser afetada. Isso tudo vai causar danos à população. E tudo isso por uma questão de briga do poder ou defesa ideológica. E por último ponto, que eu acho muito interessante, quem está defendendo isso tem aliados que podem ser designados como associados ao terrorismo. Acho que tem uma turma aí que tem que ter muito cuidado. Verdade. Agora, Uchoa, se eu te pedir mais uma resposta para a pergunta da Dani Lima, eu vou provocar um divórcio na sua família. Eu sei que você tem um compromisso com a sua esposa. Não quero causar um divórcio também. Então, Dani, ele permitiu. Não haverá divórcio. Vai lá, faz uma última pergunta. Pelo bem de todos, né? Uchoa, eu queria tratar um pouquinho especialmente sobre a realidade do Rio de Janeiro, porque me espanta muito que, sendo o senador Flávio Bolsonaro parlamentar do Rio e tendo apresentado um total de 0 coisas de impacto para a unidade federativa que representa, talvez tenha sido essa aí a iniciativa que mais pode espelhar um risco, né, para o Rio de Janeiro como um todo, porque me parece que é a unidade da federação onde há maior controle territorial por parte de organização criminosa, seja Comando Vermelho ou milícia, né, ou a narcomilícia, que é uma invenção do Rio, onde há associação do tráfico com milicianos para controlar territórios. Mais da metade do território do Rio de Janeiro hoje está fora do alcance do Estado, é o que dizem os estudos mais recentes. E o próprio Flávio Bolsonaro chegou a fazer o que ele chamou depois de piada, que foi distorcida ou mal interpretada ou exagerada pela imprensa, sempre essa, né, a imprensa, ela horrorosa, quando sugeriu que houvesse bombardeio, né, na Baía de Guanabara, de, segundo ele, embarcações utilizadas para tráfico de drogas. Ao pé da letra, o que essa licença, digamos assim, autoconcedida pelos Estados Unidos para atuar em territórios ocupados por organizações terroristas poderia representar, por exemplo, para o seu Rio de Janeiro? Olha, eu acho que uma intervenção direta militar hoje não seria algo factível. Eu acredito que num primeiro momento a gente não teria esse perigo. Eu acho que tem uma situação que você tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, você tem um amplo apoio do Estado, do governo do Estado, a uma atuação dos americanos. Isso foi já falado pelo secretário de Segurança, já foi falado pelo chefe de Polícia Civil, inclusive eles entraram em contato diretamente com o governo dos Estados Unidos, fazendo esses pedidos, quer dizer, passando por cima, inclusive, do governo federal. Então, tem isso como uma ideia de que possa dar certo. E isso me preocupa porque é mais uma demonstração de que quem está responsável por tratar da questão de segurança pública
está tratando do tema, misturando política ideológica, busca de poder ou busca de visibilidade para a possibilidade de concorrer a um cargo eleitoral, ao invés de tratar o tema com a seriedade com a qual ele deve ser tratado. O que me chamou a atenção, não só na minha, mas de outros pesquisadores também sobre o tema, foi a ausência das milícias, por exemplo, porque as milícias não foram incluídas como organizações terroristas e elas dominam territórios vastos do Rio de Janeiro. Já queimaram diversos ônibus na cidade, inclusive quando houve morte de integrantes, quer dizer, os chamados atos terroristas, quer dizer, não sei por que as milícias não foram incluídas. Temos também os narco-evangélicos, foram chamados traficantes evangélicos, que é o terceiro comando puro, que também domina uma grande parte do Rio de Janeiro, também não foi inserido. Mas isso aí a gente não tem como saber, porque é uma decisão unilateral. Mas o que me preocupa é isso. É você ter não só a crença da população de que a solução tem que ser externa, porque internamente a gente não consegue mais isso, mas isso ser corroborado por quem faz a gestão da segurança pública no Rio de Janeiro. Quer dizer, ao pedir socorro para um país, para uma potência estrangeira. Isso mostra o tamanho do desafio que a gente tem no Rio de Janeiro. E o que me causa também muita preocupação é que esse modelo de controle territorial do Rio de Janeiro, ele se espalhou nos últimos anos pelo país. Isso tem o Nordeste, o Norte, tido problemas sérios com isso, então vai ser um desafio. Eu tenho sérias preocupações em quais serão os próximos passos do governo dos Estados Unidos. Eu acredito que nesse primeiro momento vai ser uma atuação parecida com o que eles têm feito no México. Uma atuação de forças de inteligência, de alguma forma fazendo ações escondidas sem conhecimento do governo e de alguma forma tentando algum ganho político em alguma ação em apoio às forças do Rio de Janeiro que apoiam explicitamente esse tipo de atuação. Bom, obrigado, Roberto Uchoa, por nos atender hoje, viu? Um abraço para você, bom fim de semana. Eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês. Na próxima a gente fala um pouquinho mais. Tá ótimo, valeu. Obrigado por estender aí a participação conosco. Valeu. E o Sakamoto até...